trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Vamos ao trabalho. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós vamos dedicar os próximos minutos para lermos a Tua Palavra e para refletirmos sobre questões bem pertinentes à nossa vivência. E queremos fazer isso contando com o Teu auxílio, porque nós não somos capazes de compreender o todo do Senhor e nós só conseguimos entender o que vem de Ti, auxiliados pelo Teu Espírito. Então fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos ao último dia da nossa série, Até o Último Homem, e nós já conversamos aqui sobre 4 temas que nós encontramos neste filme. Nós partimos, então, de alguns ganchos que esse filme trouxe para nós. Nós não estamos falando sobre o filme, mas de situações que nós observamos que mexem conosco e que têm tudo a ver com a proposta bíblica para todos nós. Então eu quero só lembrar um pouquinho de que nós conversamos aqui no primeiro dia da série sobre o compromisso de fé. E nós falamos nesse dia como esse compromisso vem e surge na nossa vida na percepção de que nós somos maus. Como nós precisamos, ao identificarmos a maldade dentro de nós, assumimos um compromisso com Deus, para que a nossa vida mude. Nós partimos do ponto do filme em que Desmond Doss, ainda na infância e adolescência, percebeu que ele poderia matar pessoas, de que esse mal que estava dentro dele certamente ia se manifestar em algum momento. E ele pede a ajuda de Deus para que ele não faça isso. E nesse pedido de ajuda, ele assume então um compromisso de nunca pegar numa arma e matar uma pessoa. E, mesmo assim, ele passa por uma situação na nossa história humana em que está acontecendo uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, e ele se viu na situação de se alistar. Como é que você vai para uma guerra depois de ter assumido um compromisso com Deus de não pegar numa arma e não matar ninguém? Então, esse é o primeiro gancho que nós trouxemos, porque nós passamos por diversas situações muito mais simples do ponto de vista do desafio para o nosso compromisso com Deus, e nós abrimos mão do compromisso. É ou não é? Por coisas muito menores, nós já rompemos nossas alianças com Deus. Erramos, pecamos. Mas Desmond Doss seguiu adiante o seu compromisso, foi para a guerra e voltou da guerra sem, de fato, ter pego numa arma e matado alguma pessoa. E nós refletimos sobre isso. No segundo dia, nós conversamos sobre a esperança em Deus. Como Desmond Doss confiou em Deus em todos os momentos. Quer dizer, na verdade, em alguns momentos ele seguiu o fluxo, não é? Porque ele estava esperando alguma resposta em Deus, mas também não tinha alternativas a isso. Mas como essa esperança em Deus nos fortalece? De forma que nós deveríamos olhar em todos os nossos desafios para a nossa relação com Deus. Porque isso é que dá a base para nós conseguirmos adiante os nossos compromissos. No terceiro dia, nós falamos um pouquinho sobre a coragem na batalha. Como é interessante esse fator diante de nós. Quando nós estamos passando por muitas dificuldades, quando eu falo dificuldades, talvez o que vem à nossa mente é estou sofrendo, minha família está passando por problemas, né? Mas eu acredito que existem outras dificuldades que estão no nível até do imperceptível, né? E que se opõem à nossa fé. Nós vivemos num mundo altamente consumista. É ou não é? Tudo vira produto, sim ou não? E como nós nem percebemos, mas muitas vezes nós estamos inseridos num sistema de consumo em que nós estamos servindo à necessidade de adquirir mais bens, mais roupas, mais patrimônios. E a gente nem percebe que nós estamos sendo direcionados e liderados pelo consumo.
Essas são dificuldades reais da nossa fé. Uma vez que o nosso chamado é viver uma fé em que Jesus Cristo é o nosso líder. E às vezes nós rompemos, deixamos de seguir a Cristo para seguir uma linha de consumo, uma linha dos nossos sonhos, dos nossos planos. Essas são as reais dificuldades sobre nós. E como nesses momentos nós precisamos de coragem. E nós partimos do ponto ali de Desmond Doss, onde mesmo diante dos seus superiores, dos seus colegas de batalha, ele assume o seu compromisso e diz: eu terei coragem e vou até o fim. Mesmo quando os seus inimigos estavam prestes a matá-lo, ele decidiu então não fazer. E nós lembramos que nós devemos partir desse ponto não para exaltar Desmond Doss, que é uma história real. Nosso intuito aqui não é fazer com que você passe a exaltar a pessoa de Desmond Doss, mas de reconhecer que, na verdade, foi Cristo agindo nele para que ele pudesse ter essas questões. O que nós queremos deixar evidente aqui é de que não é esse homem que nós devemos seguir, mas que nós devemos, na verdade, é deixar com que Cristo nos salve nas batalhas da vida. E nós falamos que, em primeiro lugar, Cristo não quer ser um modelo para nós seguirmos, mas ele quer ser o seu Salvador. Então, Cristo não veio ao mundo para ser para você um padrão, para você salvar-se a si mesmo. Ele veio te salvar. E à medida que ele age na sua vida, consequentemente, você tem o desejo e a vontade de segui-lo e imitá-lo. Mas ele não veio para que você continue no centro da história. Ele veio para te salvar. E ele é o centro. E ele lidera. Nós falamos disso também aqui. E nós conversamos no domingo passado sobre a perseverança na dor. Como que esse soldado traz para a gente um desejo que nós temos de, mesmo diante do sofrimento, permanecermos na linha que nós assumimos, nos planos que Deus tem para nós. Mesmo quando a dor vem, a adversidade, o sofrimento, nós podemos continuar. E nós comentamos, então, no domingo passado, a respeito dessa característica que Deus tem de transformar o sofrimento em perseverança, e essa perseverança em moldar o nosso caráter para se tornar mais parecido com o de Cristo. E à medida que nós nos tornamos mais parecido com Cristo, nós passamos a visualizar um mundo a partir da ótica de Deus, em que nós vemos em nós surgindo uma esperança viva, uma esperança que permanece, uma esperança que nos conduz a Deus. E hoje a nossa conversa é sobre a redenção de todos. Talvez alguns vão dizer o seguinte, aqueles que estudam mais a Bíblia, são de teologia reformada, vão dizer assim: puxa, ele está falando que todos vão ser salvos? Né? Será que ele vai cometer esse erro teológico? Não é esse o nosso intuito. O intuito desse tema, redenção de todos, é dizer que para todos os seres humanos existe apenas um caminho de salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. De forma que, se todos vislumbram a salvação e a redenção, vai precisar passar por Jesus Cristo. E não tem como nós falarmos ou encerrarmos a nossa série sem passarmos por esse assunto. Uma das coisas que nos chamam a atenção, e nós vimos aqui na vinheta que introduziu a mensagem, é de que depois de Desmond Doss ter perseverado lá na batalha e salvo mais de 70 pessoas feridos na guerra, no outro dia, no dia seguinte, o seu superior se aproxima dele e diz: olha, eu preciso te pedir mais uma coisa. Eu sei que você já fez um feito extraordinário ontem e essa noite toda, mas eu preciso te pedir uma coisa, que você volte hoje para o campo de batalha. Porque os outros soldados só vão se você for. Isso mexe conosco, não mexe? Como nós passamos por essa reflexão, se nós realmente precisamos de alguém que nos garanta? Nós não queremos isso, gente? Alguém que, no momento da nossa fragilidade, fala: ei, estou aqui. Eu vou com você. Eu vou abrir a porta. Você já reparou que em nós temos esta característica? Tá bom, eu vou, mas você vai comigo? Ok, eu vou fazer isso, mas você me garante? Tá bom, eu vou arriscar minha vida, vou entregar, mas
Se não der certo, você estará lá comigo? Você já percebeu como nós, seres humanos, todos nós, já percebemos de alguma forma que nós somos limitados, que nós não sabemos lidar com todas as situações e que é bom ter alguma garantia de algum lugar de que eu vou me livrar, né, dos perigos e dos riscos? Nós somos assim. A minha pergunta é por quê? Talvez os mais céticos vão dizer, não, eu não tenho isso para com algumas pessoas. Mas talvez você tenha isso no seu intelecto, na sua razão, né? Não, eu vou, mas chegando lá, certamente a minha razão vai me salvar, né? A minha inteligência, a minha capacidade, a minha competência. Você sempre está na expectativa de que um terceiro, algo externo a você, te salve dos momentos de aflição. E eu quero já dizer nessa manhã que isso é totalmente marca de Deus na sua vida. Não tem como. Ele te criou. E o fato dele ter criado, ele plantou em você uma necessidade de um Salvador. Você tem visto a história do nosso país? Como o nosso país precisa de um Salvador, de um Messias, né? O populismo na política tem aí o seu motivo de existir. Como nós precisamos de um Salvador. Nós não estamos à procura de um líder assim para o nosso país? E temos nos perguntado quem será? Quem pode ser o nosso presidente? Quem é que vai nos salvar? Quem é que vai restaurar o Brasil? Quem vai nos ajudar? Porque nós não damos conta sozinhos. Foi Deus quem colocou isso em você. A necessidade de um Salvador. A boa notícia é de que Ele proveu um. Ele providenciou o seu Salvador. E Ele está vivo. E está muito interessado em você. Ele quer estar ao seu lado. Ele quer mais, Ele quer estar dentro de você. Agindo em você. Para te salvar. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. A redenção de todos passa por Jesus Cristo. E eu quero refletir com você sobre o texto de João, o evangelista. João foi um dos seguidores de Jesus. Um homem que nós podemos observar nos relatos, um homem super discreto. Ele escreveu o Evangelho de João, um dos evangelhos talvez com maior aproximação da filosofia da época, com uma profundidade de um conhecimento de Deus extraordinária. Escreveu algumas cartas às igrejas que ele pastoreou e escreveu o Apocalipse. Não é por isso que meu filho chama João. Mas é uma boa inspiração. Né? Mas João, ele escreveu um evangelho inteiro para narrar Jesus e em nenhum momento ele citou o seu próprio nome ou a sua história. No final do livro, quando ele precisa falar de si, por conta do contexto, ele diz aquele a qual Jesus amava. Ele não fala nem o seu nome, porque ele era um homem discreto. João, ele buscou, ao longo do seu serviço a Cristo, então escrever e apresentar às pessoas quem era Jesus. E nessa estrutura agora, nessa cena que nós leremos, então ele está nesse intuito de mostrar como é que Jesus lidou com as pessoas reais daquela época. Olha que interessante a história que ele narra. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. João está narrando sobre uma pessoa real, Jesus Cristo. Que, quando todos foram para casa, ele foi para um monte, certamente a fim de orar. De madrugada, olha que interessante, enquanto todos dormiam, ele estava no monte, certamente orando, em relacionamento com o Pai, com Deus. E de madrugada ele voltou ao pátio do templo, porque era a prática daquela época que os mestres ensinavam assim que o sol começasse a surgir. Eles então se reuniam no templo para
a discussão então dos temas daquele dia. Jesus então passou a noite no Monte das Oliveiras, foi de manhã para o templo, se reuniu, um povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. E aí João continua dizendo: aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés que nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Deixa eu só dar um pouquinho do contexto. Essa era a lei que Moisés havia trazido para o povo. Se uma mulher e um homem fossem pegos em adultério, a condenação seria apedrejamento dos dois. Ok? Mas, naquele contexto, porque o povo de Israel estava sob a dominação do Império Romano, o imperador havia baixado um decreto de que isso não deveria valer, ou seja, as penitências ou as consequências da desobediência da lei entre os judeus, que não fossem em relação ao templo, não deveriam ser cumpridas. Aqueles líderes, então, os fariseus, eles queriam provar Jesus e colocaram, então, diante de todo o povo que se reunia naquela manhã, aquele amanhecer, ao lado de Jesus, eles trouxeram uma mulher e Jesus tinha um problema, certo? O que eles pensaram? Se ele mandar apedrejar, né, ele vai obedecer ao mandamento judeu, mas vai desobedecer a César. É uma boa forma de pegar Jesus. Agora, se ele desobedecer a lei de Deus e obedecer a lei de César, ele perde os seus seguidores, porque ele não vai ser fiel, então, à lei mosaica. E eles, então, vêm até Jesus com essa pegadinha, né? Elaboraram certamente isso, né? Depois de muito discutir, falaram: é isso. É isso que fará com que nós tiremos de Jesus sua fama e tudo que ele tem feito entre nós. E olha como João continua dizendo: mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficando só, Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. E, concluindo, João diz o seguinte, de novo, Jesus começou a falar com eles, ou seja, com aquele povo que estava ali naquele amanhecer, e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Eu quero conversar com vocês sobre quatro pontos aqui da nossa reflexão. A primeira questão é a presença de Cristo no mundo. O que nós identificamos nesse texto, ali no versículo 2 que nós lemos, é que Jesus estava sentado ensinando a todos. Essa é uma característica ou um fato que muitas vezes nós não levamos em consideração. Mas a Bíblia nos diz que Jesus é a pessoa da Trindade. Ele estava na criação, junto com o Pai e o Espírito. E que ele, mesmo sendo como Deus, ele se humilhou e veio habitar entre nós.
eu quero destacar para você, em primeiro lugar, que na nossa necessidade de um Salvador, Jesus veio ao seu encontro. Ele veio ao nosso mundo. E ele se fez presente. Ele não se escondeu, não ficou dentro de casa, ele não ficou escondido na sua profissão ou num status cultural que o protegesse, mas ele se lançou em direção às pessoas e manifestou a sua natureza em Deus. Isso é muito importante para o nosso entendimento. O Salvador veio habitar entre nós. Isso é motivo de nós celebrarmos a Deus. Porque Deus não precisava mandar o seu Filho para vir em nossa direção. Porque Ele continua sendo Deus com os nossos erros ou destruição. Mas Ele decidiu mandar o seu Filho. E um Filho que veio e cumpriu sua missão. Diante desse tema que nós estamos conversando, sobre a redenção de todos, quer você acredite ou não, se você tem informações históricas ou não, existe um fato que nós não podemos evitar. Jesus veio habitar entre nós. Talvez você não queira aceitar isso. Mas Deus o enviou e ele veio. A história poderia tentar abafar isso, não deixar chegar ninguém. Mas isso continua sendo verdade. Jesus veio ao nosso encontro. Ele se fez presente. E uma vez presente, nós não podemos mais negar a sua existência entre nós, o nosso meio. Agora, uma segunda questão é que também nós temos muita dificuldade de evitar ao longo da nossa jornada honesta de vida, é de que em nós existe esse mal impregnado e está todos os dias. Há um tempo atrás, uma pessoa veio à nossa igreja para conhecer e participar de um dos nossos cultos, e a sua crítica ao ir embora foi que aqui se falava muito que o ser humano é mau. E ele discordava disso. E ele tentou justificar de diversas formas, dizendo que isso é teologia paulina. Foi Paulo que colocou isso na Bíblia. Eu não sei como que você lida com isso, se quando eu falo para você que você é mau, ou você é má, se você também fala assim, lá vem com essa teologia, lá vem com essa cosmovisão bíblica, lá vem com essa cosmovisão dos protestantes. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer um pouquinho essa característica e pensar então sobre a sua vida, né? Um dos exercícios mais interessantes de imaginação para nós é se nós tivéssemos a possibilidade de fazer uma projeção aqui no telão de tudo que você pensa. Interessante? Não é? Por quê? Será? Certamente a gente vai talvez refletir, vou deixar todo mundo sabendo de quanta coisa está dentro de nós que é vergonhosa. É ou não é? Então, eu acho que quando a gente começa por essa linha de isso aí, falar que o ser humano é mau, uma coisa paulina, na verdade é uma baita hipocrisia. Nós somos maus, sim. O Tim Keller vai dizer que certamente nós somos muito mais, ou bem pior do que nós podemos imaginar. A sua natureza é corrompida, assim. E você não toma cuidado com isso para você ver onde você vai parar. Você não se esforce para controlar um pouco da sua maldade, para você ver o que você constrói ao seu redor. Deixa fluir essa maldade em você. Alguns vão dizer assim, eu não quero esse filtro social sobre a minha vida, está muito em moda isso de rejeitar todas as imposições sociais que vêm sobre nós. Eu não quero que a sociedade diga quem eu sou, eu que tenho que descobrir quem eu sou. Ok,
Se nós não tivéssemos esses filtros sociais, as prisões e tudo mais, quanto de maldade nós faríamos? Veja o que tem acontecido no nosso país. Lembra do estado do Espírito Santo, quando a polícia entrou em greve? O que começou a acontecer na cidade? Ou no estado? Pessoas saqueando o supermercado, assaltando na rua. É isso que nós somos. Essa é a verdade sobre nós. Às vezes a gente até fica mais arrumadinho, uma roupa melhor, uma maquiagem, para dar uma cara de que nós somos melhores do que nós somos. Mas, na prática, lembra daquela brincadeira das redes sociais, sem maquiagem, né? Isso, sem make, sem filtro. Alguns foram corajosos, né? Colocaram. Outros, nada, deixa a brincadeira boba aí, né, de brincar com isso. Nós não queremos mostrar quem nós somos. Nós escolhemos as palavras para serem ditas. Escolhemos a melhor situação para dizer. Nos policiamos, nos penitenciamos para poder fazer direitinho. Por quê? Porque se nós liberarmos essa nossa natureza, vai explodir. Essa é a verdade sobre nós. E olha o que está acontecendo aqui. Alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles, como líderes fariseus, pessoas perfeitas, pessoas que alcançaram um status de influência na religião judaica, pessoas que interpretavam as escrituras, diziam que era certo, pegou uma pessoa que evidentemente tinha um pecado, era o adultério, e ela foi pega ali em flagrante e colocada diante de todos. Olha aqui a única pessoa que erra, a única pessoa que tem pecados, a única pessoa que não consegue agir corretamente. Ela é a pessoa que deve ser apedrejada. Desculpa, mas eu estou falando assim, não pense que são apenas esses líderes, nós somos assim. Nós somos as pessoas que pegam os outros com os pecados mais evidentes ou os erros mais fortes e colocamos diante da sociedade e diz: isso é uma lástima. Veja o mundo que nós vivemos na política. Pegamos os políticos corruptos e colocamos no Facebook como se fosse o palco da vida e dizemos: esses aqui merecem condenação, deveriam estar presos. E você não? O que nós merecíamos? Essa é a nossa mente humana diante do mal. O mal está no outro, né? Eu estou ótimo, estou muito bem. O mal é o outro, o inferno é o outro. É o outro que deve ser condenado. Justiça seja feita para o outro. Porque se nós fôssemos colocados na leitura da justiça, passaríamos. Essa é uma visão errônea que não tem nada a ver com o pensamento de Cristo sobre nós. E olha o que ainda continua a acontecer. Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. E nós vamos perceber essa ênfase nessa maldade que, segundo alguns, vai estar somente em algumas pessoas, e isso não tem nada a ver com a verdade. Isso está sobre todos nós. Quanto mais cedo você admitir que você é mau, melhor Deus tem a chance de transformar a sua vida. Deixa Deus transformar quem você é, começando pelo reconhecimento de que você é mau. De que esse mal está aí impregnado em você. Na sequência, nós vamos perceber o seguinte: quem de vocês, Jesus vai dizer, quem de vocês estiver sem pecado, aí Jesus começa então a trazer a real e da ótica de Deus, como as coisas funcionam. Quando Deus olha para a humanidade, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para essa comunidade, para as pessoas que estão aqui, é como se eles falassem assim: quem de vocês? Aí não tem pecado, vem cá, senta ao meu lado, né? Você pode começar a jogar a pedra no outro. No olhar de Cristo, o olhar de Cristo para o ser humano é esse: você é pecador. Ele não se surpreende, ele não está andando. Jesus não andou entre nós para achar alguém perfeito. Você acha que ele andou procurando o bom líder, como a gente faz nos nossos RHs das empresas? Vamos buscar o talento do ano. Jesus sabia muito bem quem eram as pessoas.
E ele sabia que ele ia andar todos os dias, e todos os dias ele ia encontrar só pecadores. Você andaria num mundo assim? Pois esse é o mundo que nós vivemos. Todos os dias você sai de casa ou está dentro de casa com alguém que é pecador. E Jesus está reconhecendo isso diante de todos. Agora, ele não para aí. Continuando aqui, ele diz: quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Lembrando só que os mais velhos eram os mais respeitados. Os mais velhos eram reconhecidos como aqueles que iam falar uma palavra de sabedoria e que ia certamente influenciar a todos. E esses mais velhos são os que começaram a ir embora. Ou seja, se tinha alguém que tivesse alguma condição de não ter pecado, é alguém já experiente, certo? Alguém que já viveu bastante, alguém que já testou suas limitações, já aprendeu a respeito de Deus, ou seja, o mais velho não tem tanto pecado, mas foram os primeiros a reconhecerem e saírem dali. Agora, diante dessa perspectiva de Deus e do que Jesus está vivendo, é exatamente o que ele faz. Ele anda todos os dias encontrando pessoas que são más. Mas ele se oferece como um resgatador, um redentor, aquele que compra. Redenção tem a ver com aquele que toma para si, aquele que compra por alto preço, aquele que salva de uma situação ruim para uma situação boa. E Jesus se coloca como esse. Ele vem para cumprir a sua missão de resgatar todos esses que têm o mal impregnado em si mesmo. Isso tem a ver com você. Eu não sei quantas propostas você tem ouvido a respeito dessa sua maldade, sobre como resolver esse mal que está em você. Você tem recebido muitas ofertas, e-mails, marketings? O que você tem recebido de e-mails para resolver o mal dentro de você? Porque quando eu analiso as propostas que são oferecidas a mim, o que eu vejo são ofertas de distrações. É aquela coisa assim, esquece isso por enquanto, vamos fazer uma festinha ali, vamos comer uma pizza, depois a gente fala disso. Isso que o nosso mundo nos oferece. Jesus é o único que olha para a nossa verdadeira natureza e fala: eu vim te salvar. Olha que interessante. Todos foram embora. Eu acho isso maravilhoso nesse texto. João fala assim: ficaram só Jesus e a mulher. A redenção de todo ser humano começa nessa cena, em que você fica a sós com Ele, com o seu Salvador. Sabe aquele momento em que aquele que conhece sua natureza te vê por inteiro e te reconhece, e nada está ali e ninguém atrapalhando a sua relação. João vai dar essa ênfase, então. Jesus ficou só. Ele e a mulher. Certamente tinha pessoas em volta. As pessoas que Jesus estava ensinando ali no templo estavam lá. Isso significa que, independente da multidão ou de tantas pessoas que estão em volta, Jesus tem condição de estar a sós com você. E conhecendo você profundamente, livrar você de toda a condenação que você merece. Jesus perguntou para ela: cadê aqueles que te condenam? Ela responde: foram todos embora. E Jesus responde: pois bem. E ele poderia usar as palavras: eu que não tenho pecados, poderia tirar a pedra. Eu não te condeno. Essa é a declaração de que Jesus veio sabendo da nossa natureza e não veio para te condenar. Ele veio para te libertar. Ele veio para te salvar. Sendo o único que poderia fazer isso pela lei mosaica e pela lei também de Roma. Ele não condenou. Sabe que muitas pessoas têm se afastado da fé cristã ou da igreja porque falam assim: eu não, vou chegar lá, as pessoas vão ficar falando dos meus pecados, vão ficar me condenando, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Essa não é a verdadeira proposta cristã.
A verdadeira proposta cristã é a identificação de que você é mau, mas que Jesus veio te salvar. Não é a declaração da sua maldade que deve prevalecer, mas o que deve prevalecer é a vitória que Cristo te dá, apesar da sua maldade. Ele veio te salvar. E eu não desejo que nenhum ser humano termine a sua vida antes de estar a sós com Cristo. Se você nunca esteve a sós com Cristo, a sua chance de estar sob condenação sua e dos outros é muito grande. Mas eu quero convidar você nessa manhã a estar a sós com um único que poderia te apedrejar, mas ele te salva, ele te redime, te chama para o mundo dele, te chama para a salvação. Jesus continua dizendo: pois eu também não condeno, vá, não peques mais. Ele apagou todas as coisas que aquela mulher pudesse ter cometido. E disse: vai, eu te salvo, não erre mais. Sabe o que é interessante? É que nós vamos observar nos relatos bíblicos de que essa mulher não foi para longe de Jesus. Essa mulher permaneceu próxima. Porque ela encontrou aquele que salva. Essa mulher pega em adultério certamente estava ali, como seguidora de Jesus, ajudando em toda a missão de Cristo. Porque ela tinha estado a sós com ele, e ele não a condenou, ele a salvou. Alguns vão falar que é a Maria Madalena. A gente não tem tanta base para afirmar com tanta clareza assim. Mas certamente essa mulher andava ali. Ela não foi embora porque ela descobriu a luz. E Jesus vai dizer isso a respeito de si mesmo, porque ele tem um plano para todos nós, de como nós devemos viver. E o plano dele é isso aqui: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Eu quero concluir essa nossa reflexão dizendo que se Desmond conseguiu chegar naquela situação em que todos só foram para a batalha por conta dele, nós precisamos reconhecer que foi a luz de Deus que chegou até o seu coração. E é a Cristo que nós damos, então, toda a honra e toda a glória. E é essa mesma luz que chegou sobre esse homem numa situação de guerra tão complicada como ele estava, e que porque esse filme é baseado em fatos reais. É o mesmo Deus que age hoje. E que está aqui, interessado em você, em ser luz para o seu caminho, em ser luz para o seu coração, para dissipar todas as trevas que vão chegar até nós. Esse é o plano de Jesus para todos nós, gente. Nos salvar de toda a maldade que tem chegado ao coração humano e nos resgatar para Ele, para estar debaixo da influência da sua luz. Eu concluo, então, para nós refletirmos e praticarmos. Esteja a sós com Cristo nessa semana, sabe? Ou hoje, começar agora. Separe tempo para estar a sós com Cristo. Porque Ele é o teu Salvador. É o único que pode atuar no mais profundo do seu ser e te livrar de toda possibilidade de condenação. Em segundo lugar, entregue-se a Ele. Renda-se a Ele. Fala: pode me levar. Qual caminho você vai conduzir? Para onde? Como começa? Que dia? Que horário? Como eu faço para te encontrar aqui? Me leve, me conduza, lidere a minha vida. Me deixe andar debaixo dessa sua luz. Uma coisa muito importante: muitas pessoas têm rejeitado a Jesus Cristo. Mas o mais honesto que um ser humano pode ser é se aproximar de Cristo, pelo menos para seguir, para conhecê-lo.
E depois de conhecê-lo, aí ter a chance de dizer, ok, ele não serve. Eu não quero. Por causa disso, disso e disso. Agora, do pseudo Jesus, do pseudo conceito, isso não é honestidade de vida. Quem quer ser honesto e realmente rejeitar ou aceitar a Cristo, precisa começar a segui-lo. Observar as suas palavras, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. E então ter base para tomar uma decisão dizendo, olha, eu quero, eu não quero. Sendo mais honesto com você ainda, se você seguir esse caminho, a chance é muito grande de você crer nele. E eu te encorajo a fazer isso. Entregue-se a ele. E, por último, deixe a luz de Cristo guiar seu ser. Busque identificar essa luz dele, essa salvação que vem em Cristo. Deixa isso guiar a sua vida. Você não tem que se moldar a nenhum tipo de pessoa. Muitas pessoas rejeitam a Cristo falando, eu vou ficar igual aqueles evangélicos lá. Você é diferente de todo mundo. Você é um ser único criado por Deus. E cada um vai tomar a forma que Deus deseja, sendo muito fiel à criação que Ele mesmo fez. Você não vai se tornar igual a ninguém. Você vai se aproximar da pessoa que Deus te criou a ser e a viver. Então se entregue a Ele. Deixa essa luz guiar a sua vida.